posicionar a mão do paciente atrás do tronco e ele tem que chegar com o polegar pelo menos em T10, tá? Então essa é uma condição que vocês vão utilizar para a medida de rotação interna. Todos os outros, a medida é feita com goniômetro, certo? A adução não precisa. Por que não precisa? Porque teoricamente a adução é a posição neutra. Ah, mas eu não posso fazer aqui, daí é a adução horizontal, certo? E aí eu não preciso ter uma medição da adução horizontal. Então eu vou medir a abdução, rotação externa, flexão e extensão, certo? Rotação interna é medida pelo nível vertebral. Mão fixa, aonde o polegar alcançar, eles vão fazer medição, tá? T10 é o ponto mínimo que a gente espera de ter amplitude de rotação interna, ok? Posicionem, olhem o goniômetro, observem quem está marcando o zero antes de começar a mobilidade, tentem achar as posições para fazer a medição. Detalhe, vocês vão precisar enquadrar duas coisas. Primeiro, o fulcro. Quem é fulcro? Este furaco do centro. Ele precisa estar no mesmo sentido do eixo de movimento. Então vamos lá. Qual é o eixo de movimento de flexo e extensão do ombro? Como está o eixo? Látero-lateral. Olha aqui, ó. Flexão, extensão. Certo? Tranquilo? Então, a posição do goniômetro vai ter que seguir essa. Se eu vou fazer a abdução e adução, qual é o eixo? Antero-posterior. Abdução, adução. Se é rotação interna e externa, eixo, crânio, caudal. E aí, aqui. E aí não necessariamente eu vou ter que colocar o fulcro sobre a articulação para gerar. Aí, com vocês. Eu vou dar 15 minutinhos para vocês fazerem a ergonometria desses movimentos aqui. Tá? Tentem, posicionem, façam, para aí vocês terem uma ideia de dificuldade e depois eu ajusto. Detalhe, para fazer ergonometria, deixa o teu casaco. Põe o teu casaco. Eu não tenho condições de fazer uma ergonometria com alguém de casaco. Certo? Então, se já é difícil eu colocar uma linha paralela no eixo do braço, então no mínimo o ombro tem que estar livre para você poder fazer. Certo? 15 minutos. Parâmetros para avaliação. Então, vamos recordar. Nós discutimos sobre a importância de dados pessoais, nós falamos sobre a extrema importância da anamnese, certo? Que é uma investigação muito detalhada, precisa ser, porque lembre-se que na anamnese é que nós já encontramos boa parte das bandeiras vermelhas. Que é uma bandeira vermelha? Proibido entrar na água. É quase isso. Bandeira vermelha quer dizer o quê? Não posso atender esse paciente. Esse paciente precisa de encaminhamento, uma triagem para algum lugar, para a gente identificar realmente o que é a situação atual desse paciente. Muito bem, então nós vimos dados pessoais, a anamnese bem feitinha, depois nós fomos para inspeção. E na inspeção a gente viu tanto estática quanto dinâmica, entendemos o que é uma observação de movimento de escápula, entendemos o que é a importância de mobilidade cervical e torácica para o controle do complexo do ombro. E aí cada das particularidades lá que a gente comentou. Zona plana, mobilidade alterada de rotação cervical, depois a gente evoluiu para análise de mobilidade escapular, se ela está fazendo o movimento de báscula adequado, na mesma velocidade do lado contrário. Tá? Então todos esses aspectos a gente conversou. Depois nós fomos para palpação, que daí a gente destrinchou sobre palpação de pontos gatilhos, palpação
de pontos dolorosos, articulares, tendinosos. A gente verificou mobilidade miofascial para entender se tinha alguma restrição ou não. Usamos o teste do tambor para identificar possibilidade de espasmo em região paravertebral torácica. Nós fizemos palpação dos processos espinhosos de torácica para verificar se tinha algum ponto de desconforto ou não. E aí eu posso ampliar palpação de ventre muscular, de tríceps, de bíceps, para identificar alteração de trofismo tônus. Ok? E aí nós fomos para medições. Nós falamos sobre força muscular. Certo? Certo? Grau 0. Nada. 1. Fibrilação. 2. Tem contração, faz movimento, mas não vence a gravidade. 3. Vence a gravidade. 4. Gravidade mais pequena resistência. 5. Gravidade e uma resistência maior. Aí, falei para vocês do posicionamento de se testar grau 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2. O que a gente faz? E como a gente faz? O eixo no mesmo sentido da gravidade. Então, se eu vou testar o abdutor, posição decúbito dorsal, pede para executar a abdução. A adução é a mesma coisa. Se eu for fazer flexo extensão, o eixo é látero-lateral. E aí eu vou colocar em decúbito lateral para que tire a ação da gravidade. Se eu for colocar a rotação interna e externa, o eixo é crânio caudal. E aí eu coloco posição sentada, roda interna e externa. Ok? Se eu for fazer grau... desculpa, não terminamos. Escápula. Vou testar elevador da escápula. Não tem eixo, mas eu sei qual é o sentido de mobilidade. Então eu coloco deitado e peço para fazer a elevação. A gravidade vai estar aqui, o movimento vai estar para cá. Certo? Adução escapular. E a abdução. Muito bem. Sentadinho, posição de 90. Foi, voltou. Não precisa estar apoiado, né? Não precisa. O ideal é que esteja apoiado. Isso é uma coisa importante. Se eu estou pensando que eu tenho um paciente com grau menos de 3, dificilmente ele vai ser isolado só no adutor da escápula. Pode ser que eu tenha grau 2 para deltoide, para tríceps, para bíceps, porque ele está numa hipomobilidade a um determinado tempo. E aí eu vou pedir para ele sustentar, isso já é 3 para alguns músculos. E aí talvez ele não consiga executar o movimento, não pelo adutor ou pelo abdutor da escápula, mas pela fraqueza dos outros. Tá? Então se estiver apoiado é melhor. Pois bem, quando eu vou fazer 3, 4 e 5, eu tenho que colocar com a gravidade, certo? Não. Com a gravidade é uma coisa, contra a gravidade é outra. Certo? Entendido? Então, eu vou com o Christian, eu vou contra o Christian. Tá? Entendido? Então, eu pego muito em prova. Avaliação grau 3, 4 e 5. Avaliação com a gravidade. Com a gravidade, é a gravidade a favor. É eu ajudar ela a executar o movimento. Tá? É contra a gravidade. E aí, os eixos precisam ser observados para você não cair de novo nessa situação. Então, se eu vou fazer flexão de ombro, qual a posição? Pode ser em pé, pode ser sentado ou pode ser deitado. Mas aí tinha uma regrinha que eu expliquei para vocês, a diferença de em pé para deitado. Não expliquei? Em pé, faz, Cristian. Vamos, volta, mais devagar. Ok, aí, segura lá, em 90, onde vai ter a maior ação da gravidade, certo? Em 90. Por quê? Porque quando eu estou indo para baixo, eu tenho uma ação menor da gravidade sobre o segmento. Ok. Deitado, a gravidade começa desde o início do movimento. Certo?
E aí eu tenho já o processo, só que eu tenho que cuidar. Eu só posso testar contra a gravidade até 89 graus. Aham. Entendido ou não? Não. Não? Deita alguém aí. Porque em 90 fica sem gravidade. 90 eu estou sem gravidade, 91 eu estou com a gravidade. Beleza. Faz a flexão. Vai indo devagarinho. Foi, beleza. Tá tudo aí, tá contra a gravidade. Vai. Parou. Aqui ele já não está mais contra a flexão. Aqui ele está empurrando a escápula para a abdução. Certo? Certo. Tanto que o teste para a abdução da escápula eu posso fazer assim, né? Vai mais um pouquinho ainda. Parou. Aqui eu já estou com a gravidade. Porque agora a gravidade está ajudando a fazer o final da flexão. Tá? Então, se eu vou fazer em pé ou sentado, eu tenho que imaginar que aqui eu já começo a ter uma boa avaliação. Certo? Então, se eu colocar resistência para 4 ou 5 aqui, tá errado. Eu tenho que esperar ele chegar aqui, que é o máximo que a gravidade vai atuar, e aí eu aplico a resistência. Certo? Mas se for testar um grau 3, também. Não, grau 3 você vai pedir só para executar o movimento, só que daí você vai até pelo menos passar de 90, em pé. Se não conseguir aqui, já é um grau 2. Não. Isso aí seria um grau 3 menos. Tem uma subdivisão para isso. Tem uma subdivisão para isso. É o cara que não consegue fazer a amplitude total de movimento, ele é caracterizado como um 3 menos. Tá? Mas não vamos entrar nessa condição. O E2 é 3, 3 menos. Pode ser, aí você pode ter 1 mais, 2 menos, 2 mais, 3 menos, 3 mais, 4 menos. Mas se for no caso, a gente não entrar nesse consenso mais ou menos, uma avaliação do paciente. 3. 3. 3. Tá? Tá. Rotação. Como é que eu faço para colocar contra a gravidade? Contra. Decúbito lateral. Então coloca decúbito lateral, rotação externa, decúbito. Aí eu vou ter que virar o decúbito lateral para poder fazer a rotação interna. Ok ou ficou confuso? Ficou confuso. Decúbito lateral.